Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e dando continuidade aqui à análise de questões do exame de ordem, temos mais uma questão de Direito Civil aqui para ser analisada. Tratando agora da 29ª edição do exame de ordem, uma prova que foi aplicada no ano de 2019. Tá? Então vamos aqui à questão, vamos lá. Arnaldo instituiu usufruto de uma casa em favor das irmãs Bruna e Cláudia, que, no intuito de garantir uma fonte de renda, alugam o imóvel. 2 anos depois da constituição do usufruto, Cláudia falece, e Bruna, mesmo sem cláusula de acrescer expressamente estipulada, passa a receber integralmente os valores decorrentes da alocação. Um ano após o falecimento de Cláudia, Arnaldo vem a falecer. Seus herdeiros pleiteiam judicialmente uma parcela dos valores integralmente recebidos por Bruna, no intervalo entre o falecimento de Cláudia e de Arnaldo, e, concomitantemente, a extinção do usufruto em função da morte do seu instituidor. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. A. Na ausência da chamada cláusula de acrescer, parte do usufruto teria se extinguido com a morte de Cláudia, mas o usufruto como um todo não se extingue com a morte de Arnaldo. B. Bruna tinha o direito de receber a integralidade dos aluguéis, independente da estipulação expressa, tendo em vista o grau de parentesco com Cláudia, mas o usufruto automaticamente se extingue com a morte de Arnaldo. C. A morte de Arnaldo só extingue a parte do usufruto que caberia a Bruna, mas permanece em vigor no que tange à parte que cabe a Cláudia, legitimando os herdeiros desta a receberem metade dos valores decorrentes da alocação, caso essa permaneça em vigor. D. A morte de Cláudia extingue integralmente o usufruto, pois instituído em caráter simultâneo, razão pela qual os herdeiros de Arnaldo têm direito de receber a integralidade dos valores recebidos por Bruna após o falecimento de sua irmã. Bom, então aqui nós podemos perceber que se trata de uma questão de usufruto. Não existe uma cláusula expressa de acrescer no caso, então a questão é saber se Bruna ela poderia receber a parte de Cláudia, e outra coisa é se a morte de Arnaldo, que é o instituidor, é causa de extinção do usufruto. Vamos ver o que diz o código? O código ele trata lá da extinção do usufruto. Bom, no artigo 1410 ele diz: o usufruto extingue-se cancelando o registro no cartório de registro de imóveis, 1. Pela renúncia ou morte do usufrutário. Então, vocês vão ver aqui que a morte do instituidor não é uma causa de encerramento do usufruto, ele não vai se extinguir por isso. Tá? Então, algumas questões já passam a ser retiradas da possibilidade justamente por isso, porque o usufruto ele vai até a morte do usufrutário. Artigo 1411. Constituído o usufruto em favor de 2 ou mais pessoas, extingue-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o que um desses couber ao sobrevivente. Veja que não há uma disposição expressa na questão. Então, não houve aqui a instituição do direito de acrescer, houve uma extinção de parte do usufruto com a morte de uma das beneficiárias. Vamos aqui agora à análise das questões depois de perceber os artigos. Bom, letra A. Na ausência da chamada cláusula de acrescer, parte do usufruto teria se extinguido com a morte de Cláudia. É o que diz o artigo 1411. Mas o usufruto como um todo não se extingue com a morte de Arnaldo. É o que diz o 1410. A morte do instituidor, ele não vai tirar o usufruto. Teria que ser aqui a morte de Bruna para encerrar definitivamente esse instituto. A alternativa B. Bruna tinha o direito de receber a integralidade dos aluguéis, independente da estipulação expressa, tendo em vista o grau de parentesco com Cláudia, mas o usufruto automaticamente se extingue com a morte de Arnaldo. Não.
Então tem duas frases, duas partes aqui que estão trazendo menções erradas ao direito brasileiro. Então, independente de estipulação expressa, não. Deveria ter a estipulação expressa para o direito de acrescer. E a outra parte é justamente que o usufruto ele não se extingue com a morte do instituidor. Alternativa C. A morte de Arnaldo só extingue a parte do usufruto que caberia a Bruno. Bom, aqui a gente já viu que está errado, que a morte de Arnaldo não por si só, não é capaz de encerrar o usufruto. E na letra D, nós teríamos aqui o seguinte: a morte de Cláudio extingue integralmente o usufruto, pois instituída em caráter simultâneo, razão pela qual os herdeiros de Arnaldo têm direito de receber a integralidade dos valores recebidos por Bruna, após o falecimento de sua irmã. Então, não seria também essa possibilidade, porque Cláudia e Bruna, elas devem receber conjuntamente, tá certo? Então, agradeço aqui a atenção. Se você gostou do vídeo, se foi útil, peço que curta. Caso não, peço que deixe suas críticas, seus comentários na parte dos comentários desse vídeo, tá certo? Muito obrigado.